Websérie Créditos de Carbono e ESG. É um fórum permanente que a PUC-Rio, junto com a ECOA PUC-Rio, estão promovendo desde o início desse ano, e já estamos, então, no 5º episódio hoje, com a visão regulatória e práticas de ESG. Estamos com Renata Peregrino de Brito, ela é professora do IAG da PUC-Rio e pesquisadora em estratégia de negócios e sustentabilidade. E Larissa Gobo, consultora de sustentabilidade e especialista em ESG da Gobo Projetos e Consultoria. E também com Isabela Frashoff, que é da PUC, nossa colega de trabalho. Boa noite, então, Larissa. Boa noite, Renata. Boa noite, obrigada pelo convite novamente e obrigada por ter esse espaço para a gente discutir. Perfeito. Então, vamos lá. Eu sou professora, como falado, professora do IAG, e a única coisa que eu posso adicionar a isso, para ser rápida, é que também coordeno um MBA em ESG Management, que a gente lançou ano passado, e agora já estamos com a 2ª turma, cuja ideia é exatamente explorar esse tema de uma forma mais profunda, né? Bom, da onde vem ESG, essa sigla? Que ela vem de um relatório, né, que é de um relatório de 2004 da ONU, falando sobre a inserção de questões ambientais, sociais e de governança nas decisões de investimento. Então, daí a importância de ver esse G junto, que eu acho que muita gente fica perdida, né? Mas por que o G? Né? Porque governança é algo imprescindível para o investidor, né? Para o credor. E a primeira questão que a gente tem que colocar, ESG é igual a sustentabilidade? Resposta curta é não, mas só para a gente comparar alguns outros marcos que a gente tem no mundo, a gente vê que sustentabilidade tem um aspecto muito mais amplo. Sim, ela inclui questões sociais, ambientais e questões econômicas, ela inclui questões temporais, hoje e no futuro, mas ela não tem uma preocupação, como ESG tem, de lidar com o investidor, de lidar com o credor. ESG essa preocupação dentro do mercado financeiro, dentro do mercado de investimentos, principalmente. E como que a gente pode pensar em ESG no mundo de hoje, né? Eu sempre gosto de olhar para essas duas perspectivas, que é uma perspectiva olhando de fora para dentro, outra de dentro para fora. Se a gente olhar de fora para dentro, de dentro para fora, as empresas elas têm um impacto na sociedade que a gente chama de externalidades, né? Esses impactos que podem ser positivos, mas muitas vezes são negativos, né? Eles geram questões como perda de biodiversidade, desmatamento, poluição e exclusão social, entre outros, né? E como que as empresas podem lidar com isso? Elas podem lidar com esses aspectos fazendo, entre outros, uma matriz de materialidade, quer dizer, analisando os seus impactos para os stakeholders, para as partes interessadas e colocando isso numa matriz onde qual é a importância interna que se dá para esses processos e qual a importância que essas partes interessadas dão para o processo. Nesse sentido, ela junta as duas percepções e vai tomar decisões do que fazer, como que isso impacta o negócio dela e o que fazer. Mas ESG tem um ponto mais ainda importante, se é que vocês me permitem ressaltar, que é o fato de que essas externalidades, muitas delas voltam como desafios, grandes desafios que eu vou chamar aqui, para as empresas. E voltam como aspectos que viram riscos, perdas, danos, problemas para os negócios. Que é aí que a ESG tem tomado grande corpo e tem tomado grande atenção do mercado, principalmente o mercado financeiro, né? Esses grandes desafios, aqui eu listo, sem ser exaustiva, vários deles, mas eu vou focar aqui num exemplo que é clássico, que é o de mudanças climáticas, né?
E por que eu vou focar em mudanças climáticas? Porque a ESG tem um marco, né, desse assunto, que já começa lá em 2004, mas que hoje está tão em voga, que é o fato dessa empresa de transmissão de energia na Califórnia ter que ir à falência por conta dos incêndios na Califórnia. E aqui é uma capa uma reportagem no Wall Street Journal falando que essa empresa teria sido possivelmente a primeira a ter uma falência decretada por conta de mudanças climáticas, mas certamente não a última. Então, isso é emblemático, esse é um caso emblemático do fato de que questões sociais e ambientais, e aqui no meu exemplo, mudanças climáticas, são riscos e riscos materiais para empresas e para financiadores. Né? Esses riscos, hoje em dia, eles são olhados de várias formas. Aqui eu trago o Task Force para Mudanças Climáticas, né, que faz uma análise muito interessante sobre isso, onde ele vai olhar os riscos dessa transição climática, os riscos físicos que advêm das mudanças climáticas dos extremos e as oportunidades. Todos são aspectos que as empresas têm que olhar e os bancos, os financiadores, os investidores também, claramente, têm que se atentar. Por quê? Porque o que é uma perda para a empresa é uma perda, vem a ser uma perda depois para o investidor, para um credor. Né? E isso virou, no mercado financeiro, toda uma expertise de fazer o que a gente chama de ESG rating. Aqui eu trago um exemplo da Morningstar, onde ela fala, olha, eu faço o que você quiser, eu penso nos setores mais complicados, eu analiso limites, eu vejo oportunidades, eu faço vários tipos de análise para te dar um rating, quer dizer, é um ranqueamento dessas empresas de como elas estão do ponto de vista dos aspectos ambientais, sociais e de governança. Né? Aqui, um outro exemplo, porque o que não faltam são as empresas de rating, né? Que é da MSCI, falando sobre esses 3 pilares e falando dos aspectos que ela olha dentro das empresas nessa análise. Isso virou regulação? Virou regulação. Virou regulação por quê? Porque o risco para os bancos é o principal negócio, risco para o mercado financeiro. Né? E aí, então, o Banco Central começou o ano passado e já fez uma regulação, já saiu ano passado, sobre os bancos terem que avaliar riscos sociais e ambientais e climáticos dentro dos seus portfólios. Por quê? Porque ele precisa ter conhecimento do que ele tem de concentração de riscos para que ele possa endereçar isso, para que ele possa administrar melhor. Isso também cresceu muito no mercado de investimento, não só para o mercado de crédito. Como vocês olham aqui, essa curva, só nos Estados Unidos, esse é um quadro do US CIF, que fala sobre investimento socialmente responsável, ou ESG, crescendo nos Estados Unidos, né? E o GSA fala que a gente já tem mais de 35 trilhões de dólares investidos nesse tipo de financiamento. Isso tem aumentado mais e mais ainda o interesse do mercado como um todo, o que também atrai alguns questionamentos. Essa semana, enquanto nós falamos, a gente teve um caso onde a SEC, né, o órgão regulador de mercado de capitais nos Estados Unidos, aplicou uma penalidade a um fundo, né, esse fundo aqui, o BNY Mellon, que estava dizendo que praticava um modelo ESG sem dar clareza ao que ele estava fazendo. E amanhã a SEC vai fazer uma reunião exatamente para falar sobre se ela vai começar a impor alguns aspectos no sentido de transparência, para que os fundos de investimento falem que é exatamente que eles estão, o que eles entendem para ESG, o que eles estão fazendo nesse processo. Bom, enfim, é tudo muito novo, né? Tem espaço para todo tipo de coisa, mas o que a gente percebe é que primeiro, há uma materialidade, como eu aqui falei sobre a questão de mudanças climáticas, como exemplo, e há muita dúvida sobre o real impacto disso. Mas ESG é uma onda? Não, ESG veio para ficar. Como ele vai ficar? A gente ainda está se ajustando. Né? Mas, enfim, é um processo que não deve terminar tão cedo. Aqui termino. Obrigada pela oportunidade novamente.
Obrigado, Renata Brito. Muito interessante. Eu capturei um ponto aqui que, com certeza, vou gostar muito de te perguntar logo depois. Larissa Gobo, por favor, sua apresentação. Vamos lá. Eu também trouxe um material aqui para a gente conversar um pouquinho. Então, enquanto eu projeto, eu também queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E falar sobre SG é falar sobre um dos temas que mais brilham o meu olho. Então, vai ser muito fácil falar. Então, espero aqui compartilhar um pouquinho sobre essa minha trajetória um pouquinho mais prática e no mundo mais empresarial como consultora. E aqui eu já começo falando um pouquinho sobre mim. Como eu comentei, eu sou consultora, eu sou engenheira ambiental e de segurança do trabalho de formação e fui entrando no mundo da, então, sustentabilidade hoje com esse novo nome mais modernizado chamado ESG e vim fazendo na prática aí toda a minha carreira. Hoje eu trabalho, na verdade, com consultoria para empresas, focando em estratégia de sustentabilidade, como é que a gente integra todas essas siglas dentro da priorização das empresas, como é que a gente entrega impacto socioambiental junto com a questão financeira do processo. Mas hoje a gente veio falar aqui um pouquinho sobre ESG e até vou complementar bastante do que a Renata já trouxe e vai ser interessante porque traz um outro olhar um pouquinho mais diferente, mas a ideia é justamente fazer essa visão mais macro sobre o que é e como é que surgiu e como é que isso tem se desdobrado hoje nas empresas, em termos de estratégia, falar um pouquinho sobre o que é o tão falado ESG washing, as nossas siglas em inglês maravilhosas, e trazer alguns casos práticos só para a gente pontuar exemplos, né? Então, complementando um pouquinho do que a Renata já falou, ESG não é novidade, sustentabilidade não é novidade. Aqui eu até brinco, desculpa se a gente quebra algum coração mais romantizado que achou que isso surgiu nos últimos anos, mas não, isso vem de longa data, ele só vem se transformando, né? Ele começou lá atrás com uma ideia inicial chamada desenvolvimento sustentável, justamente quando a Guerra Fria acabou e precisava ser redesenhado o formato de economia do mundo inteiro, né? Super impactado. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Então, alguns marcos importantes são esses que eu destaco aqui. A gente teve em 92, por exemplo, a Rio 92, também conhecida como Eco 92, foi a primeira conferência da ONU sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável, e ali as conversas tomaram muita forma e elas começaram a virar pactos e começaram a virar acordos internacionais. De lá para cá, muita coisa aconteceu. A gente tem uma grande mudança, principalmente de paradigma, entre a década de 90 e os anos 2000. Nos anos 2000, ficou muito claro que tinha virado uma chavinha, a chavinha que a gente chama de visão de impacto e responsabilidade. Aqui, aquela ponta que a Renata comentou dos riscos, como é que a gente coloca isso em numeral, ele veio para a tomada de decisão. E aqui a roupagem ficou bem mais forte, né? Em 2004 veio o termo ESG, originalmente surgido ali do mercado de capital, do mercado financeiro. E em 2015 tem um marco bem interessante que eu gosto de trazer, que são as ODS. ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também da ONU. E essas letrinhas, o que elas significam? Uma série de metas e compromissos que a ONU tentou criar de forma bem palatável para ver se todo mundo falava a mesma língua, para ver se todo mundo entrava no mesmo barco e o impacto ficava mais forte, mais rápido. Basicamente foi isso. ODS hoje, quando você fala em estratégia de sustentabilidade, estratégia de ESG dentro das empresas, as ODS vêm junto, não tem como. É uma forma de você falar com todos os tipos de públicos, né? Então, daí ser um marco tão importante. Mas não só a criação delas, junto com as ODS vieram metas e vieram comprometimentos. Então, hoje, quando a gente fala em ESG, hoje quando a gente escuta principalmente falar sobre mudanças climáticas, né, a gente fala sobre como é que a gente, ser humano, pessoas, empresas, países, como é que a gente endereça e como é que a gente chega no mesmo lugar que a gente quer, como é que a gente tenta equilibrar essa equação que está bem desbalanceada e que a gente vem sofrendo, né? E daqui para frente, nesse mundo de pós-pandemia, que mais que vem, a gente só fica esperando, né? Porque recentemente adicionaram no ESG a palavrinha do técnico, do tech, de tecnologia, e já vem trazendo junto nessa esteira a inovação. Então, a ESG está expandindo muito rápido, que é algo que a gente precisa. Então, aqui passando bem por alto, que já falamos, ESG é uma sigla que vem do inglês, do ESG,
E tem algumas temáticas, só para dar exemplos de coisas do dia a dia, por exemplo, dentro da esfera ambiental, a gente fala de gestão de resíduos, do nosso lixo que a gente produz no dia a dia. A gente fala também de preservação ambiental, mudanças climáticas, como é que a gente consome conscientemente energia e outros assuntos. O social é sobre pessoas, pessoas dentro da nossa casa, pessoas, o nosso capital humano, né, empresas, mas também como é que a gente se relaciona com as comunidades, com os fornecedores, todos os tipos de pessoas. E o G, ele vem justamente para regrar aquele processo todo. Ele desenha, ele dá forma, ele mostra como são as regras, e ele fala em auditoria, ele fala em controles, ele fala principalmente em ética e transparência. Então, são palavrinhas-chave aqui para a gente plantar sementinhas aí. O ESG, a gente consegue também dividir as ODS dentro do ESG. Você consegue entender e enxergar como é que o A do ambiental se relaciona com as ODS, o S e o G também. Então, é um gráfico bem legal esse que eu gosto de trazer. Mas já trazendo um pouquinho dessa questão da estratégia para a prática, o ESG ele não é tão simples de fazer justamente pela complexidade do guarda-chuva de temas. Ele não é fácil de endereçar, ele leva tempo, e essa é justamente a dificuldade que nesse momento a gente vê todas as empresas tendo. Já ficou claro, e todos os relatórios de CEOs que aparecem ano após ano, de Accenture, de ONU, eles só reforçam esses números. Os CEOs já entenderam que ESG precisa estar dentro da estratégia. Agora, transformar isso para a prática ainda tem um gap muito grande, tem uma lacuna muito grande. Então, só para a gente tentar pontuar que premissas que deveriam vir ali junto quando a gente fala de integração de estratégia à prática, é legal a gente lembrar que aqui a gente está falando daquela equação de equilíbrio. Como é que a gente restabelece ou tenta recalcular essa rota de como a gente consome todos os recursos desse planeta onde a gente está versus como a gente consome e como é que a gente preserva também, não só para gerações futuras, mas mais do que nunca para a gente hoje, porque hoje a gente sente já todos os reflexos absurdos, principalmente das mudanças climáticas, né? É falar em criar valor e criar impacto em escala. É não ter telhado de vidro, e aqui o telhado de vidro é justamente aquele ESG washing. Tem vários casos bem notórios na mídia, onde a gente vê empresas se posicionando e falando sobre questões dentro da agenda do ESG, e no segundo imediato seguinte, você percebe que aquele tema, na forma como ele foi colocado, ele estava raso. Ele tinha, na verdade, questões muito importantes e críticas ali por trás. Vamos pegar um caso, por exemplo. Eu gosto muito de falar do mundo do varejo, está aqui no nosso dia a dia, a pandemia ainda trouxe bem mais forte a questão das empresas de entrega de comida ou do e-commerce. Eles têm toda uma rede que depende dos entregadores. Agora, como é que eles dizem que eles fazem e entregam sustentabilidade e ESG na prática se eles não cuidam justamente desse núcleo social, desses entregadores, né? É uma conversa muito complexa, não é nada simples de resolver, mas é justamente aí que entram esses telhados de vidro, né? Então, são coisas para a gente pensar. E ESG não é rápido de fazer, mas se feito e investido nas proporções necessárias, ele dá sim respostas rápidas. Então, é bem legal trazer esse assunto. Bom, falando sobre cases práticos que eu já estava comentando, eu gosto de trazer esses três aqui. A Natura, que é uma marca super conhecida e já vem de longa data fazendo aí, trazendo um pioneirismo e uma vanguarda aí quando fala sobre ESG, e a bandeira deles definitivamente é pessoas em foco. Aqui a Natura veio criando, e quando você vê os relatórios de sustentabilidade da empresa, fica muito claro o quanto que as pessoas estão centradas no negócio e a partir disso eles vêm entregando resultados financeiros, ambientais e conquistando mais e mais, não só dentro de casa pela cultura organizacional, mas também todos os stakeholders ali envolvidos, os clientes, os acionistas, todo mundo. É uma marca muito querida, né, pelo brasileiro ainda mais, e definitivamente ela mostra ano após ano que ela segue investindo. Então, por exemplo, recentemente eles anunciaram um aumento de 9% no investimento de inovação em relação a 2019, e aqui a gente está falando de cifras milionárias, são números realmente que fazem a diferença e transformam a Natura no que ela é. Nessa mesma linha de raciocínio mais focado na parte mais ambiental, a Braskem nos últimos anos se reinventou completamente. Ela pegou a economia circular e usou a economia circular como um case para se reposicionar. Então, aqui a gente fala justamente da prática, como é que uma empresa no tamanho
de uma Braskem, olhou para a sustentabilidade e integrou aquilo. A Braskem, ela investe muito forte na parte de inovação, ela tem programas de startup e aceleração justamente para achar soluções que agreguem, que tentem fazer essa economia circular do plástico rodar para que tenha muito menos impacto essa extração dos combustíveis fósseis, do petróleo, e que eles consigam reciclar mais e depender menos de recursos naturais e minerais, né? E o outro assunto, o outro tema que eu gosto bastante de trazer é o case da Magalu. Magalu também fez uma visão, uma mudança ali focada em pessoas, e a Magalu trouxe assim questões super complexas para o segmento que ela está, que é o segmento do varejo, um segmento bem tradicional. E ela falou, por exemplo, sobre como é que uma liderança de uma empresa pode fazer tamanha diferença no endereçamento e no engajamento de não só as pessoas dentro de casa, mas de um mercado. A Magalu, através da CEO dela, trouxe, por exemplo, primeiros programas e primeiras grandes iniciativas na questão racial, na agenda de diversidade, né? Então, é muito legal ver esse tipo de trajetória acontecendo e só inspira mais a gente a fazer na prática aqui os nossos cases. Então, no resumo, falar sobre projetos ESG, entender que a gente precisa endereçar esses impactos e, para isso, precisa integrar a estratégia com as metas claras. Aqui a gente faz justamente toda aquela materialidade, aquele diagnóstico que a Renata comentou mais antes, e aqui a gente precisa investir e medir. Então, o que vem daqui para frente é justamente só essa crescente da onda, ela não é uma moda temporária, assim como a revolução digital, que eu costumo fazer um paralelo bem legal, aconteceu ali com a entrada e o advindo da internet, o ESG também veio para ficar. A questão é quanto tempo a gente vai demorar e quão resistente a gente vai ser para aceitar e fazer isso. Aí que vão ficar todos os resultados e aí que a gente vai ver o que vem daqui para frente, né? Então, era isso que eu tinha aqui para dividir com vocês hoje. Tá ótimo. Muito obrigado, Larissa Gobo. Muito grato. Renata Brito, permite eu fazer uma provocação, um assunto muito polêmico? Claro, provocações, vamos lá. Eu acompanhei muito de perto a vinda do Elon Musk para o Brasil, agora, semana passada, e ele disse o seguinte, você falou em rating, né? E aí, ESG rating da S&P Global, né? Ele colocou a Tesla em 103, lugar 103, e colocou 6 companhias de petróleo, inclusive a ExxonMobil, né? Dentro das 10 principais. E ele falou assim, ESG is a scam, né? ESG é um scam. O que você acha dessa expressão do Elon Musk? Ele não é nem o original, né, na minha opinião, porque ele não é nem o primeiro a falar isso. ESG não é scam, mas a verdade, porque o ESG, o que a gente está comentando aqui? Eu e Larissa falamos, a gente não está falando de questões que não existem. Não existem mudanças climáticas. Enfim, tem gente que nega, mas enfim, usando a ciência, né, porque nós estamos dentro da universidade, ESG se preocupa com questões que são materiais, e acontece. O que é um scam? Né? E eu acabei de mostrar para vocês que existem scams, quer dizer, existem falcatruas, né, que estão acontecendo em nome do ESG. Não seria o primeiro tópico a ser usado para ser falcatrua. Todo mundo gosta de novidades, por exemplo, todo mundo gosta de WhatsApp. O WhatsApp tem falcatruas? Tem, mas o problema é o WhatsApp? Não, o problema é que sempre haverão pessoas usando alguns artifícios para, né, enfim, meios não tão benéficos assim, ou nada benéficos para a sociedade como um todo. E no ESG, além disso, o que falta para a gente, e é da natureza desse fenômeno, digamos assim, que fenômenos sociais e ambientais, e eu vou de novo usar mudanças climáticas, porque eu acho que é uma ótima forma de exemplificar, a gente tem relatórios e relatórios do IPCC, que é o Painel Internacional sobre Mudanças Climáticas, falando sobre probabilidades de acontecimento. Só que probabilidade de acontecimento, elas são que nem, como eu coloquei lá, a empresa, você acha que ela não tinha noção de que podia acontecer? Tinha, mas ninguém imaginou que realmente um dia acontecer no sentido de levá-la
totalmente a falência. Então, assim, o processo da gente não ter um claro histórico em risco, o histórico é muito importante para a gente poder prever o futuro, faz com que haja muita especulação sobre o assunto. E aí, sim, né, pode parecer um esquema, vai ter muito erro, mas não será o mesmo primeiro assunto que há muito erro e especulação. Enfim, todos os dias a gente tem pessoas apostando no mercado financeiro e investimentos que dão e não dão certos. Quer dizer, é muito difícil fazer previsões, principalmente sobre o futuro, né? Já disse alguém no passado. Certo. Ok, muito obrigado. Isabela, por favor. Obrigada, Cavanha. Boa noite, Renata, Larissa, obrigada pelo conteúdo que vocês passaram aqui para a gente. Primeira fala sobre ESG, né, Cavanha? A gente estava aqui imerso em crédito de carbono, então a gente está aprendendo muito. Enfim, queria agradecer de verdade, que eu sou uma iniciante no assunto. Então, vou aproveitar e fazer minha pergunta para a Larissa. Você colocou ESG Tech, né? ESG Tech. Eu fiquei confusa se isso é como se fosse uma nova exigência do ESG, assim, exatamente a tecnologia vai ajudar a gente a alcançar essa sopa de letrinhas, né? Eu não entendi exatamente qual seria o papel da tecnologia. E aí, aqui também, complementando um pouco, a gente trabalha aqui com tecnologia no ECOA, com inovação, e a gente vê que um grande desafio quando a gente fala em transformação digital, às vezes é convencer as pessoas de que digitalizar vai trazer eficiência, rapidez para os seus processos de trabalho, mas ao mesmo tempo a gente acaba tirando as pessoas da jogada, né? Então, também, como que a gente faz essa equação, né, de você fazer uma transformação digital que seja benéfica para a empresa e traga, né, seja ágil, eficiente, etc., mas também, de certa forma, a gente manter essa preocupação, né? A gente também não quer, enfim, às vezes vai ser necessário, mas como que a gente faz essa equação, considerando que a gente também deve levar, a gente também está preocupado com as pessoas dessa organização. Isabela, tem ótimos pontos aqui nas perguntas que você fez, então dá pano para manga até para essa discussão. Mas a ideia de trazer a tecnologia e a inovação para dentro da sopa de letrinhas do ESG é justamente como aceleradores da implantação da ESG. Então, seria como eles conseguem trazer tanto as formas de trabalho, no caso da inovação, aquele método ágil de fazer MVP, provar um conceito muito rápido e trazer isso a favor justamente de você comprovar que certos pilotos funcionam, por exemplo, na gestão do resíduo, você quer implantar muito rápido uma reciclagem, mas você quer que, na verdade, aquele material ele volte para ser embalagem novamente. Não é um processo nada simples, né? Mas como é que a tecnologia ajuda a esse processo em questão de ferramenta, em questão de acelerar e otimizar também, e como é que a inovação da mesma forma agrega, né? Então, o que eu vejo aqui já começando a se desenhar é justamente, não sei como é que vai ficar essa sopa de letrinha, mas é isso tudo juntando, ESG junto com tecnologia e junto com inovação a favor dessa grande agenda ser implementada, né? E aí aqui eu vou pegar até alguns ganchos da fala da Renata, agora há pouquinho, sobre a provocação do Elon Musk. Eu vejo como principal desafio hoje do ESG a questão da medição. Eu brinco que a questão é medir, medir, medir. A gente precisa medir, e essa é a grande dificuldade. Essa é a grande dificuldade hoje na conversa de como é que você diferencia quem está fazendo o ESG de verdade de um scam. É justamente pelos números. A hora que você abre um relatório de sustentabilidade maravilhoso e você vê um gráfico, eu vou cair na questão do resíduo de novo porque ela está mais no nosso dia a dia, é fácil de explicar, né? Mas você olha um gráfico, por exemplo, de um varejista que diz que no último ano ele destinou 50 mil toneladas de resíduo orgânico e ele reciclou 10 toneladas. Mas ele não compara com nenhum antes e nenhum depois. Isso fica muito vago, isso é um gigante telhado de vidro, isso é a primeira coisa que, ao ler aquilo, um gráfico, você vai questionar, né? Então, precisa medir, precisa ter esse tempo de gerar os números também para a gente ter argumentos e ver o que falhou e como é que a gente corrige, né? E aí, só entrando no último ponto que a Isabela perguntou, como é que fica a questão das pessoas versus da tecnologia.
Eu sou talvez de certa forma romântica, mas eu prefiro acreditar e eu gosto muito da ideia de que o ser humano precisa aprender a usar a tecnologia a nosso favor. Hoje, a gente tem muita coisa que a gente executa. A robótica está justamente aí, a inteligência artificial entra também aí para liberar o ser humano para pensar coisas diferentes e melhorar o processo e deixar essa coisa do automatizado para a tecnologia. Claro que a gente tem uma longa rota e vai ter um ajuste no processo, a gente vai ver sim essa questão dos empregos entrando, né, ali em jogo, é inevitável, mas isso vai se ajustar. Então, eu enxergo só benefícios nesse processo, né? E, inclusive, até pegando um último gancho aqui, não sei se vocês viram a carta mais recente do Larry Fink, da BlackRock, mas ele trouxe um posicionamento que deu uma estremecida no mundo do ESG, né? Ele trouxe um posicionamento onde, pela primeira vez, ele disse que a BlackRock vai voltar a investir em empresas, entre aspas, com um ESG questionável, que tenha um impacto ambiental que ele sabe, está consciente, né? E aí, pronto, foi um divisor de águas, meu Deus. E agora? O que vai acontecer? Eles voltaram atrás, o ESG acabou. Não acabou, faz parte também desse movimento de ajuste e acomodação. Não tem como também a gente jogar todas as fichinhas em cima de um único nome, né? Sim, a BlackRock e o Larry Fink, eles são ali, estão sempre na vanguarda e sempre trazem coisas novas e provocações, mas não dá o tempo todo para eles ficarem, né? Então, eu acho que são essas pitadas e essas coisas ácidas que vêm acontecendo na evolução e na trajetória do ESG, que é muito legal de acompanhar. Tá ótimo, obrigado. Eu gostaria de começar com a Larissa, mas depois, se a Renata quiser também complementar. Larissa, no seu timeline, lá na década de 80, 90, eu vivi um pouquinho disso lá, Baía de Guanabara, P36, tinha lá aquele Health, Safety and Environment, né, que era o SMS, que a gente chamou no Brasil, Saúde, Segurança e Meio Ambiente. Né? Quando passa para o ESG, que tem uma visão mais de investidores, né, uma visão mais corporativa, etc., menos operacional, né? Mas, por exemplo, o safety, ele ficou um pouquinho solto. Pelo menos eu não consigo entender muito bem onde está o safety. Como é que você vê essa transição e vamos chamar assim, a preservação do conceito do safety, por exemplo? Essa é uma pergunta muito legal. E, Cavanha, eu vou te dizer, como engenheira de segurança, eu também fiquei por um tempo buscando essa mesma resposta. E quando eu percebi... Eu sou engenheiro de segurança também. Ah, pronto. Maravilha, é isso. Então, quando veio o ESG, a primeira coisa que eu perguntei foi, eu olhei dentro do social e perguntei, cadê o meu ocupacional? Cadê? Foi a primeira coisa que eu fui buscar. E ele está lá dentro. A questão é que ele ganhou, talvez, outros competidores, vamos dizer assim. O bem-estar e a saúde do trabalhador continuam lá dentro. Todas as métricas cobradas através de programas, que aí vem a parte da governança, continuam ali. A questão é que agora entraram outros e ele deixou de ter um protagonismo quase que absoluto dentro do social quando o SMS existia e agora ele expandiu. Agora a gente fala também sobre qualidade de vida. Isso também é SMS, mas SMS não é que ele ficou obsoleto, ele é uma das perninhas dentro das perninhas do ESG. Lembra que eu falei que é um guarda-chuva gigantesco? É exatamente isso. Você vai juntando e vai tomando forma. Então, eu vejo hoje zero dificuldade em encaixar a segurança do trabalho ali no meio, e é bem simples, na verdade. É inclusive fácil de integrar com outras agendas que parecem ser até um pouco mais disruptivas de certa forma. Você falar em ocupacional e falar de diversidade, tem tudo a ver. Você falar de olhar de stakeholders, que é um conceito que o próprio ESG traz, e trazer isso para dentro do ocupacional, encaixa perfeitamente, né? Muito bom, excelente. Gostei muito da tua colocação. Muito bom, obrigado. Isabela, por favor. Vou fazer uma pergunta para a Renata, que eu estava aqui tentando... quando você estava falando, você começou dizendo que o ESG ele nasce, né, voltado para o mercado de capitais, para o mercado financeiro como um padrão, de certa forma, reputacional, né? Então, eu acho que é meio que essa a minha dúvida. Da sua apresentação e do que eu tenho ouvido falar, eu vejo o ESG como se fosse uma questão, assim, quais são os impactos de um investimento ou de alguma empresa não estar atendendo a esses padrões de ESG, se é só não, né? Se é reputacional e reputacional para quem, né? Assim, os consumidores de fato vão deixar de consumir bens daquela empresa ou é uma questão de
assets ou empresas de investimento que investem, estão tentando achar esse equilíbrio, né? A gente tem investimento em empresas em minérios de ferro, mas aí também elas emitem muito carbono, mas também a gente cumpre, de outro lado da balança, outras siglas do ESG. E aí eu vejo, isso tem uma questão reputacional, claro, para a sociedade, e eu também entendo que isso traz um valor agregado para o mercado, né? As empresas têm um maior valor conforme elas seguem esse ESG, mas também queria entender se é só isso, se é só uma questão reputacional, se é uma questão de valor mercado, exatamente quais são os benefícios das empresas estarem atendendo a esses padrões. Então, vamos lá. Empresas e bancos. A sua pergunta foi sobre bancos. Eu vou focar em bancos, né? E aí depois a gente fala de empresas. Mas, só para ser rápida, primeiro, não é principalmente reputacional, né? Mas você tem razão, porque todo esse movimento no mercado financeiro, ele nasce com foco reputacional. Né? Ele nasceu lá no mercado financeiro do ponto de vista do investidor, nasceu ainda antes do mercado credor, mas ambos muito forçados, e aqui eu não vou trazer todas as siglinhas e os parâmetros, mas enfim, todos muito forçados pela questão de ser responsável, de ter crédito responsável, investimento socialmente responsável, etc. Sim, era mais reputacional. O que eu chamo a atenção é principalmente o ESG até 2004, quando a ONU coloca, olha, quem se importa ganha, ela já estava chamando a atenção para uma questão seguinte, olha, não é só um aspecto reputacional, é um aspecto de ganhos também. Mas ainda não pegou tanto. A pandemia e aquele caso, se você lembra que eu falei aqui, o caso emblemático de uma empresa ir de um dia para o outro à falência, falou, opa, peraí, a gente pode perder dinheiro. E eu acho que isso é muito importante, inclusive por conta do BlackRock, que ele falou essa semana que, meu Deus, eu não vou fazer tudo. O mercado financeiro não é o responsável pela sustentabilidade, nunca foi e nem deve ser. O mercado financeiro tem uma responsabilidade principal, que é fiduciária. Com o quê? Com os valores investidos. A questão é que questões sociais e ambientais impactam lá, para não falar de governança, que sempre impactou, né? Então, opa, peraí, eu também posso perder com mudanças climáticas, senão, Isabela, não teria motivo para o Banco Central trazer uma regulação nesse sentido, né? Uma regulação que está focada em riscos, né? Agora, eu acho muito importante a gente ter uma questão seguinte, não é porque o ESG não vai salvar o mundo que ele é uma falcatrua. ESG é exatamente a ideia de você avaliar riscos e oportunidades em cima de questões sociais e ambientais. Agora, a gente pode imaginar que um grande fundo de investimento vai resolver o problema do mundo? Não é o mandato dele, né? É mandato da sociedade. Eu comecei minha apresentação falando de externalidades. As empresas têm externalidades, elas têm impacto. Vocês falaram aqui de resíduos, vocês falaram de saúde e segurança, todos esses são impactos. E, independente disso ser um risco para o banco, isso é um impacto positivo ou negativo, né, como mudanças climáticas, para a sociedade. E isso nós, como cidadãos, temos que endereçar. Então, é um grande erro, eu acho muito importante a gente frisar aqui, imaginar que o mercado financeiro vai resolver o problema da sociedade. Ele não vai. Né? ESG é uma agenda do mercado financeiro e quando o seu Larry Fink falar vou investir mais ou menos, ele está olhando, opa, peraí, vou perder mais ou menos um dinheiro. Ele está preocupado com o mandato dele, nós temos que nos preocupar com o nosso. Né? Então, o nosso mandato é muito superior ao dele. Né? Isso faz ESG, não é tudo isso? Não, isso faz a gente usar, às vezes, uma sigla, e aí, enfim, para coisas muito maiores do que ela se propôs no começo, né? Mas ela tem uma proposta importante, como a Larissa falou, que é mensurar. Né? A mensuração disso tudo é muito importante. Agora, tratar isso não é só o mercado financeiro. Né? E certamente a questão de reputação sempre foi um começo, mas não é, nesse caso, o fim desse processo. Deixa eu aproveitar, Renata, por favor, colocar a questão de legislação, regulação, melhores práticas, né? E até a percepção da sociedade em relação a alguma empresa, que ela pode sobreviver ou não em função do quão bem ela aplica as questões de ESG, né? A legislação e a regulação são locais, são do país,
ou isso é uma coisa mais mundial, é mais voltado às melhores práticas? Qual é esse balanço que existe? Hoje em dia, a gente não tem uma regulação para ESG. O que a gente tem, na verdade, primeiro, até por conta internacional, né, dos bancos, até da própria Basileia, né, por recomendações do Task Force de Mudanças Climáticas, que os bancos têm um risco que a gente chama de sistêmico, né? Um banco quebra, ele nunca vai sozinho, né? Então, por conta disso tudo, essa análise de riscos dentro do portfólio do setor financeiro virou regulação já o ano passado. Por enquanto, é uma regulação de preocupe-se com isso também, né? Não há necessariamente imposição de parâmetros, mas olhe isso, verifique seu portfólio do ponto de vista dessas concentrações. Para dar um exemplo, imagina que essa empresa, esse banco só está financiando o setor agrícola. O setor agrícola é um dos mais vulneráveis a mudanças climáticas, né? Ele pode, de um dia para o outro, perder boa parte de todo o seu capital financiado. Por quê? Porque você tem um evento climático extremo, né? Então, esse aspecto é importante de se verificar, de se observar. Na CVM, a gente ainda não tem nada no Brasil, e esse é um assunto que tem sido muito discutido, né? Poxa, será que a gente não tem que dizer o que é ESG, né? A Ambima também tem falado sobre isso. A SEC nos Estados Unidos, né, que é o órgão regulador lá, vai falar amanhã sobre esse tipo de prática. Devemos ou não colocar alguma coisa sobre os fundos? Isso eu estou falando sobre o mercado financeiro, né? E aí, assim, a reboque do mercado financeiro é possível que venham outras coisas, né? É possível que venham mais algumas ondas. Mas, do ponto de vista principal que a gente está falando aqui de riscos, o mercado financeiro é o primeiro a olhar. Isabela? Obrigada, Cavanha. Larissa, eu queria te perguntar, fiquei curiosa para entender, assim, exatamente, estou aqui imaginando, né? Quando a gente pensa em ESG, eu acho que é muito semelhante a, por exemplo, quando a gente pensa em fazer uma adequação de lei geral de proteção de dados pessoais. Assim, eu imagino que é uma equipe fazendo perguntas, conversando com cada área, e vocês têm uma planilha que vocês fazem algum tipo de controle. E aí, acho que foi você que usou o termo, né, greenwashing. E aí eu fiquei pensando como que vocês comunicam todo esse trabalho, né? Porque é um trabalho muito dedicado, dá muito trabalho entrevistar pessoas, enfim, fazer esse tipo de controle. E como que no final do dia vocês vocês comunicam essa ideia, né, para o mercado, e como que vocês, de certa forma, demonstram que, de fato, aquilo que vocês estão propondo foi atendido. Claro que diferentes níveis de empresa vão exigir transparências diferentes, né, para os seus investidores, acionistas, que seja. Mas como é que vocês conseguem fazer esse tipo de comunicação? Nossa, Isabela, eu acho que esse é um dos temas que é mais complexo quando você olha para dentro de uma empresa. Primeiro porque sustentabilidade e ESG, ele é um tema transversal. Ele não é, por exemplo, como um financeiro que tem ali um lugar certinho, uma caixinha. ESG, ele está permeado em todas as áreas. Então, o grande desafio para não tornar e não entrar naquele mundo dos telhados de vidro e não fazer um ESG washing, um greenwashing, um social washing, vários washings aí, é justamente fazer um trabalho muito forte dentro de casa. O que é esse trabalho muito forte? Bom, é você entender aonde você está, quais são os teus temas prioritários, porque definitivamente não dá para abraçar um mundo, é muito assunto que tem lá dentro. E aí eu costumo brincar muito com as pessoas que, se dentro do ESG você não sabe quais são as prioridades, então a gente vai ter que dar 3 passinhos para trás e começar do zero fazendo um diagnóstico, porque precisa priorizar para poder entregar resultado mais rápido, né? Existem dores com tamanhos diferentes, vamos dizer assim. Então, é um gigante trabalho de você conscientizar, e aí conscientizar todos os níveis, mas hoje em dia eu vejo sustentabilidade realmente acontecendo top-down. Você precisa de um C-level, você precisa das lideranças realmente entendendo na prática palpavelmente o que é aquilo e como é que aquilo é desenvolvido para a empresa, e fazendo aquilo acontecer, desmembrando e cascateando, né? E aí a gente chega nas nossas planilhas. Uma vez que aquilo, o ESG vem caindo e vem se desdobrando para dentro dos setores, você vê gerentes de áreas, vocês veem lideranças também desdobrando metas
que tem a ver com ESG e que não destoou do trabalho dele do dia a dia e que nada mudou na questão de performance e remuneração, mas que aí vão ajudar a contribuir nessa ESG pela visão macro da perspectiva de marca, né, e do impacto. Então, eu costumo dizer realmente, você tem que fazer dentro de casa um trabalho muito bem feito, muito redondinho, você tem que engajar todo mundo, você tem que entender os seus pontos prioritários e quais são os seus temas na agenda. Então, a matriz de materialidade, ela é imprescindível, é uma das ferramentas, assim, básicas para começar qualquer trabalho em ESG, em sustentabilidade. Ela te dá um norte, né? E a partir disso, você vem desdobrando os resultados. Mas é super complexo, não é nada fácil. E, assim, nada nunca vai ser fácil, mas falando especificamente em ESG, onde ainda tem muita resistência, né? Para você ter um resultado mais rápido, você precisa de investimento. Eu brinco muito com isso, mas é super comum. Não sei se vocês já trombaram com esse meme por aí, mas tem um meme de ESG que fala assim, é um navio, um transatlântico chegando e parando ali no porto, e o transatlântico é o ESG da companhia, posicionamento, toda a estratégia, e aí na parte de baixo você vê 3 pessoinhas, e ali embaixo está escrito assim, time de sustentabilidade ESG. Complicada essa proporção, né? A conta não fecha, então é isso, precisa escalar isso tudo para acontecer. Mas vai acontecer. Muito bom. Então, a gente está chegando ao final do nosso... Mas eu gostaria de pedir, tanto para a Larissa como para a Renata, um pensamento final sobre tudo que nós falamos, né? Larissa, cerca de 1 minuto, se você puder fazer um resumo, um conceito, e depois a Renata fecha, então, por favor. Olha, eu diria que uma provocação final aqui que eu deixo é, depois a gente fala tanto sobre conceitos de ESG, é a gente pensar, cada um de nós, como é que isso está no nosso dia a dia. Porque é aqui que a gente vê a diferença de várias formiguinhas se juntando. É aquele ditado de que uma formiguinha não faz verão, mas um formigueiro inteiro ele já muda uma chavinha, né? Então, a gente realmente tentar entender e olhar para isso e trazer para o nosso dia a dia. Se a gente cobra de uma empresa fazer uma coleta seletiva, reciclagens e aumentos, e a gente não cuida do nosso lixo dentro de casa, se a gente vai comprar alguma coisa e a gente compra porque é mais barato e veio da China, por exemplo, e veio com aquele clássico bilhetinho de ajuda do trabalhador que está lá em condições super precárias, a gente está sendo consciente também. Então, acho que a minha provocação seria exatamente essa. Como é que cada um pode aqui fazer o ESG na prática no nosso dia a dia, né? E aí aqui a gente vai empoderar nós próprios consumidores e também a gente vai ter argumento para cobrar das marcas as mudanças também, né? Então a gente começa dentro de casa, da nossa casa, e expande também o restante. Mas é isso. Ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Renata Brito, por favor. Então, pessoal, vou complementar. Então, nós, ainda nessa unidade de análise, que somos indivíduos, eu vou lembrar que nós somos cidadãos também, e que um ponto muito relevante para fazer orquestrar, para dar governança na nossa sociedade, é exatamente o governo, são os formadores de leis, de regulação. E aí, todo esse aspecto que, inclusive, ultimamente tem sido altamente discutido, não, mas será que nós queremos? Parece que as pessoas têm uma certa dicotomia, em alguma hora falando, eu quero ESG aqui, mas eu quero leis mais flexíveis lá. Nós já vimos, inclusive, empresas falando disso. Como os cidadãos, porque a gente, antes de nascer, já é consumidor hoje, mas mais do que consumidor, a gente precisa aprender a ser cidadão e exigir que isso seja um aspecto também nas leis. Toda e qualquer sociedade que a gente ache que é interessante, que construiu alguma coisa no coletivo. Esse coletivo faz parte dele as nossas instituições e é lá que a gente vai assegurar que questões sociais e ambientais sejam respeitadas para que a gente possa aí ter uma sociedade mais equânime, mais justa e sustentável. Muito obrigado, Renata Brito, professora do IAG da PUC-Rio, pesquisadora também. Larissa Gobo, consultora de sustentabilidade na Gobo Projetos e Consultoria. E obrigado, Isabela Frashoff, pela parceria. Esta foi a websérie Crédito de Carbono e ESG, Fórum Permanente, que a PUC-Rio estão promovendo agora em 2022. Muito obrigado. Boa noite a todos.